Sejam bem-vindos à última videoaula da disciplina de Libras e hoje nós vamos retomar os principais pontos que discutimos ao longo de toda a disciplina. Começamos a nossa jornada, o nosso estudo a respeito da língua de sinais, da comunidade surda, da educação de surdos, tratando da história de educação de surdos na Europa e nos Estados Unidos. Vimos, por exemplo, que na antiguidade greco-romana as pessoas defendiam, acreditavam que a língua oral é superior e, por essa razão, os surdos tinham que aprender a falar, tinham que oralizar. O mesmo aconteceu na Idade Média, apesar de terem surgido os primeiros educadores de surdos, que faziam uso do alfabeto manual, enfim, e de outros recursos, mas também com o objetivo de ensinar os surdos a falar, de ensinar os surdos a produzir palavras e frases na língua oral. Na Idade Moderna temos o Congresso de Milão, que é um evento que muda drasticamente o curso da história da educação de surdos com a institucionalização do método oral puro na educação de surdos. E na Idade Contemporânea vemos outros momentos surgindo, né? A comunicação total e o bilinguismo, sobre o qual falaremos um pouco mais daqui a pouco. No que diz respeito à história da educação de surdos no Brasil, vimos que o marco inicial foi justamente a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos em 1857, que contou com a ajuda de um educador surdo francês chamado Padre Rouet. Vimos também os primórdios do movimento político surdo, que teve como uma de suas grandes conquistas a Lei de Libras e o Decreto 5.626 de 2005, que regulamenta essa lei. A grande importância dessa lei e também do decreto é justamente o reconhecimento oficial da língua brasileira de sinais como meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Vimos que a política educacional brasileira prima pela inclusão educacional de alunos independentemente de suas diferenças linguísticas, étnicas, sociais, e que, de certa forma, isso ameaça os planos da comunidade surda, os anseios da comunidade surda de ser educada através da língua de sinais, uma vez que os alunos surdos também acabam sendo obrigados a estudar em escolas regulares, onde a língua de instrução não é a língua de sinais, mas sim a língua portuguesa. Vimos o movimento surdo contra, por exemplo, o fechamento do INES, do mais importante Instituto de Educação de Surdos que temos no Brasil, e também o movimento surdo chamado Setembro Azul e a sua vitória com o direito de a comunidade surda receber educação bilíngue. Tratamos das três principais filosofias educacionais que se manifestaram ao longo da história da educação de surdos. Falamos do oralismo, que, como vimos, defendia o ensino da língua oral e a supressão da língua de sinais. Vimos a comunicação total, que, enfim, diante do fracasso do oralismo, permitiu o uso da língua de sinais como um instrumento nesse processo de educação de surdos, mas ainda não como uma língua em seu pleno direito. E, por fim, vimos o bilinguismo, que é o estágio atual da educação de surdos, aquele em que a língua de sinais está integrada no processo educacional, ou seja, a língua de sinais é uma das línguas presentes no espaço educacional, no espaço escolar, na educação de surdos. Vimos os embates, os obstáculos que a implementação de uma política bilíngue na educação de surdos no Brasil vem sofrendo, justamente por conta de uma legislação
que determina a inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino, né, a educação inclusiva, e também ao fato de que, apesar de os surdos terem conquistado o direito de serem reconhecidos oficialmente como uma minoria linguística, como usuários de uma língua diferente da língua majoritária, a língua portuguesa, a sua educação ainda está submetida à educação especial. Ou seja, a educação de pessoas com necessidades outras. Na verdade, não é esse o espaço que a educação de surdos deveria ser discutida, ser pensada. Vimos também as diferentes visões sobre a surdez. Discutimos a chamada visão clínica, que é aquela que foca na perda auditiva, né? Vimos que a perda auditiva se manifesta em diferentes graus e vimos que ela também pode ocorrer em diferentes momentos em relação à aquisição da fala. Ela pode ser anterior, ela pode ser durante a aquisição da fala e ela pode ser posterior. Vimos como esses dois elementos, esses dois fatores determinam o maior sucesso ou o menor sucesso de pessoas surdas desenvolverem a oralidade. E justamente com base nisso, defendemos que o oralismo não pode ser a melhor política educacional para pessoas surdas, porque nem todos os surdos são capazes de desenvolver a oralidade. Diferentemente da visão clínica, discutimos a visão socioantropológica, que entende a surdez não como uma desvantagem, não como uma deficiência, mas sim como uma diferença linguística, cultural e identitária. Vimos também as diferenças linguísticas e culturais da comunidade surda. No que diz respeito às diferenças linguísticas, estudamos que Libras e português, por exemplo, são línguas de modalidades diferentes. Libras é uma língua visual gestual, porque é percebida pela visão e produzida por outras partes do corpo que não são usadas, por exemplo, na produção de línguas orais, como as mãos, enfim, as expressões faciais. E vimos também que Libras e português são sistemas linguísticos regidos por princípios diferentes. Ou seja, são sistemas linguísticos que apresentam uma gramática própria. No que diz respeito às diferenças culturais, analisamos aqui um excerto de um teatro surdo, no qual valores surdos se manifestavam, né? A visão que os surdos exibiam a respeito dos ouvintes, como vimos aqui, na verdade revelavam aquilo que eles valorizam na sua cultura, como, por exemplo, o uso das expressões faciais, o uso do corpo, enfim, a possibilidade de tocar as pessoas de uma forma diferente daquela como os ouvintes se tocam, por exemplo. Então, vimos que, sim, os surdos têm valores diferentes da comunidade ouvinte, portanto, podemos dizer que eles têm uma cultura própria. Analisamos aqui alguns mitos que povoam o imaginário das pessoas no que diz respeito às línguas de sinais e desconstruímos esses mitos aqui. Por exemplo, aprendemos que o correto é dizer língua de sinais e não linguagem de sinais, porque linguagem é um termo mais amplo, né? E a Libras, por exemplo, é uma língua, assim como o português. Assim como não faz sentido falar linguagem portuguesa, mas sim língua portuguesa, não pode fazer sentido falar linguagem de sinais, mas sim língua de sinais. Vimos que a língua de sinais não é universal, enfim, as diferentes comunidades surdas espalhadas pelo mundo têm a sua própria língua de sinais. Uma evidência em favor disso é que existe uma língua de sinais internacional usada por surdos de diferentes nacionalidades em situações em que eles precisam se comunicar. Vimos também que as línguas de sinais não foram inventadas pelos ouvintes, mas são sistemas de comunicação que emergiram naturalmente para atender às necessidades comunicativas de pessoas surdas. A Libras, por exemplo, não é derivada do português porque tem princípios gramaticais muito diferentes. Nós exploramos muito bem isso em todos os níveis da gramática da Libras, tanto no nível da estrutura da palavra como no nível da estrutura das frases, por exemplo.
As línguas de sinais não se resumem a gestos, mímicas e pantomimas, ilustramos muito bem isso aqui, mostrando a vocês o vídeo de uma pessoa sinalizando sem tradução para o português, e certamente vocês não foram capazes de entender o que estava sendo dito ali, porque vocês ainda não conhecem a Libras, vocês ainda não entendem o que os surdos falam quando usam sua língua. Por quê? Porque a Libras não se resume a gestos, mímicas e pantomimas. Se fosse o caso, certamente nós não precisaríamos fazer cursos de Libras, nós não teríamos dificuldade de entender o que surdos estão dizendo quando estão conversando entre si. Vimos também que as línguas de sinais não são totalmente icônicas. Existe sim uma grande quantidade de sinais cuja forma remete a algum aspecto do significado que esses sinais expressam, mas isso não ocorre 100% das vezes. Vimos também que as línguas de sinais têm sim a mesma capacidade expressiva que as línguas orais, ou seja, elas podem ser usadas para falar de qualquer coisa. Como eu já disse aqui, toda esta disciplina que tratou de temas bastante complexos como história, política, linguística, poderia estar sendo dado em Libras, porque a Libras tem recursos para falar de qualquer coisa. Ela não é uma língua limitada a falar de coisas mais concretas ou de assuntos mais corriqueiros. Vimos que as línguas de sinais são tão conceituais quanto as línguas orais. Na verdade, não faz muito sentido falar que uma língua é mais ou menos conceitual. As línguas são instrumentos que usamos para expressar conceitos, né? A diferença é que as línguas variam na forma como agrupam os conceitos, né? Observamos que nas línguas de sinais existe uma exploração maior da simultaneidade. Normalmente, um sinal consegue veicular mais informação do que palavras nas línguas orais e, por essa razão, quando traduzimos uma palavra da língua de sinais, em geral, fazemos essa tradução através de uma frase, né? Enfim, de um conjunto de palavras, porque não temos um correspondente exato na língua oral que consiga veicular toda aquela informação que está sendo expressa pelo sinal. Por fim, vimos que as crianças aprendem línguas orais e línguas de sinais de forma semelhante, obviamente aqui considerando situações ideais, ou seja, situações em que as crianças surdas têm a chance de interagir com usuários da língua de sinais desde cedo, desde seu nascimento, e nessas condições, sim, as crianças surdas apresentam um desenvolvimento linguístico muito semelhante àquele que se observa em crianças ouvintes, adquirindo a sua língua materna através da interação com os seus familiares, com os seus pais. Exploramos aqui propriedades das línguas naturais tidas como universais e ilustramos como todas elas estão presentes nas línguas de sinais, o que reforça o estatuto de língua natural dessas línguas. Vimos, por exemplo, que, embora as palavras das línguas de sinais sejam majoritariamente icônicas, isso não significa que as diferentes línguas de sinais representem o mesmo conceito de forma igual, o que revela uma certa arbitrariedade na escolha do aspecto daquele referente que vai ser selecionado para a formação, para a expressão de um sinal. Vimos que as línguas de sinais apresentam gramaticalidade, ou seja, existem regras abstratas que determinam como que as palavras das línguas de sinais podem ou não se combinar. Vimos também que as línguas de sinais apresentam dupla articulação, ou seja, elas podem ser analisadas em dois planos, um plano das unidades significativas e um plano das unidades distintivas. Vimos que, assim como as línguas orais, as línguas de sinais são transmitidas de geração para geração. Vimos que elas apresentam a propriedade da intercambiabilidade, ou seja, os papéis comunicativos podem ser trocados quando os surdos estão conversando, aquele que está sinalizando é o emissor, aquele que está, enfim, recebendo essa mensagem é o receptor, mas esses papéis podem se trocar, assim como na comunicação entre ouvintes, por exemplo. Mas isso não se manifesta em outros sistemas de comunicação, como, por exemplo, as placas de trânsito. Não existe essa intercambiabilidade. Ou seja, as línguas de sinais estão no mesmo grupo das línguas orais, por exibirem essa propriedade, e não no grupo de outros sistemas de comunicação, como, por exemplo, as placas de trânsito. A reflexividade representa, enfim, tem a ver com a capacidade de usarmos as línguas de sinais para falar delas próprias, né? Assim como a gente pode usar o português para explicar como o português funciona, a gente pode também usar a Libras para explicar como
essa língua funciona, como são os seus princípios gramaticais. Isso é o que a gente chama de função metalinguística da língua. Vimos que, assim como as línguas orais, as línguas de sinais apresentam deslocamento de pessoa, de tempo e de espaço, ou seja, é possível falar de pessoas, tempos e espaços que não são aqueles imediatos, que são aqueles presentes no momento da comunicação. E vimos que as línguas de sinais são tão criativas quanto as línguas orais, no sentido de permitirem a criação de novos recursos para descrever novas realidades. Dito isso, vimos que as línguas de sinais exibem propriedades muito parecidas, embora em grande medida diferentes, das línguas orais. Estudamos, por exemplo, as unidades que constituem as palavras das línguas de sinais e vimos que, assim como nas línguas orais, essas unidades são finitas. Essas unidades têm a capacidade de distinguir uma palavra da outra. Vimos que, por serem finitas, elas reaparecem, elas são reutilizadas na formação das palavras daquela língua, e vimos que elas podem variar sem alterar o significado da palavra. Então, isso tem a ver com o que discutimos na nossa última videoaula. As línguas de sinais, assim como as línguas orais, variam na sua realização. As pessoas não falam, não sinalizam da mesma forma. E o que a gente está vendo aqui é que os elementos que constituem as palavras das línguas de sinais podem se manifestar de forma diferente sem que isso altere o significado das palavras, né? Porém, discutimos aqui também uma diferença substancial no que diz respeito à estrutura interna das palavras das línguas de sinais. Vimos que nas línguas orais predomina a linearidade, a sequencialidade. As unidades que formam as palavras são produzidas uma atrás das outras, enquanto as unidades que formam as palavras das línguas de sinais são produzidas simultaneamente. Vimos também que as línguas de sinais exibem processos de formação de novas palavras e processo de modificação de palavras já existentes, tal como se observa nas línguas orais. No que diz respeito aos processos de formação de novas palavras, vimos que ele pode se dar tanto através da alteração de um dos elementos que forma a palavra primitiva e também por meio da composição, ou seja, da junção de duas palavras já existentes. Vimos que, assim como as palavras das línguas orais, as palavras das línguas de sinais podem sofrer modificação na sua forma para agregar informações como, por exemplo, de quantidade, de negação, informação espacial ou mesmo do formato do objeto a que faz referência. Depois estudamos o papel das expressões faciais na gramática das línguas de sinais. E também vimos como na Libras as expressões faciais são empregadas na diferenciação de tipos de frases, frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas. Estudamos também a organização, a estruturação das frases nas línguas de sinais e quando discutimos dados de Libras, vimos que o tipo de verbo que compõe a frase determina uma maior ou uma menor flexibilidade dos elementos que formam essas frases. Frases compostas por verbos direcionais apresentam uma flexibilidade maior em relação à posição dos seus sujeitos e objetos, ao passo que frases formadas por verbos não direcionais apresentam uma ordem mais fixa e menos variável. Também estudamos as línguas de sinais no contexto social. Vimos, por exemplo, que é difícil definir quem são os membros da comunidade surda, dado que estes não podem ser definidos exclusivamente com base no uso da língua de sinais ou exclusivamente com base na questão audiológica. Há pessoas que usam a língua de sinais, por exemplo, por razões profissionais, mas que por não frequentarem espaços enfim, normalmente frequentados por pessoas surdas como associação, por não partilharem das atividades da comunidade surda, não são vistas pelos surdos como membros de sua comunidade. Os surdos também não reconhecem como membros de sua comunidade pessoas que, enfim, ouvintes que perderam a sua audição em algum momento da vida, que não usam língua de sinais e que não
participam das atividades da comunidade surda, que não partilham de uma cultura, de uma identidade surda. Essas pessoas também não são vistas como membros da comunidade surda. Então, o que parece ser mais importante para determinar se alguém é ou não membro da comunidade surda é justamente essa vivência, essa convivência com a comunidade surda, o que permite, por exemplo, que pessoas ouvintes que usem língua de sinais e convivam com surdos sejam vistas pelos surdos como membros de sua comunidade. Vimos que a língua da comunidade surda brasileira é a Libras e que ela difere da língua oral majoritária, porque tem uma gramática própria. Vimos também que os surdos vivem numa situação de bilinguismo diglóssico, porque a língua de sinais brasileira não desfruta do mesmo status que a língua portuguesa, por exemplo. E, por fim, vimos que, assim como as línguas orais, as línguas de sinais, e a Libras não seria uma exceção, variam em sua manifestação, ou seja, os usuários da língua de sinais brasileira não sinalizam da mesma forma. Eles apresentam variação tanto na pronúncia das palavras, quanto nas palavras que usam, quanto nas regras gramaticais que empregam. Infelizmente, a gente sabe muito pouco a respeito disso, porque os estudos linguísticos a respeito da variação na língua de sinais, ou mesmo da gramática da Libras, ainda estão no seu início. Mas, certamente, no futuro, com o avanço dessas pesquisas, esse conhecimento vai se ampliar. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa disciplina e que vocês, daqui para frente, tenham condições de encarar as pessoas surdas de uma forma diferente, de entender que os seus futuros alunos surdos têm uma língua diferente da língua majoritária, têm uma cultura diferente e que precisam ter essas diferenças respeitadas. Muito obrigado pela sua atenção.